Sem dúvida. É muito curioso, toda vez que eu começo um curso novo de oratória, eu pergunto para os alunos, seja educação executiva, o pessoal já formado, seja alunos de graduação, eu pergunto para eles, alguém aqui já fez um curso de oratória antes? E aí, sempre levanta ali a mão, uns 10, 20% no máximo. Aí eu pergunto, alguém aqui já teve que fazer alguma apresentação em público? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Então, acho que é importante a gente, primeiro, caracterizar, inclusive, o que é essa oratória que todo mundo fala. Simplesmente é o fato de que você tem algo para falar. Orador ou uma oradora é alguém que tem algo para falar. Pode ser para uma plateia de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, pode ser one-on-one, pode ser no 1 a 1, você vai ter que transmitir sua mensagem. Quanto mais você conseguir fazer com que sua mensagem chegue até o seu interlocutor de forma que ele consiga ou ela entender o que você quer transmitir, mais próximo você vai estar dos seus objetivos. Então, se você fala bem, se você se comunica bem, você está mais próximo do sucesso ou da felicidade. Sabe o que eu ia dizer? Que eles estão falando sobre... Você tá meio nervosa, hein, Bludinho? Eu Não. sinto realmente a sua respiração que você tá, sabe? Não, o que eu ia dizer, na Cambaleante, verdade, com medo de falar. Várias pessoas falam que a minha oratória está melhor, né? E, de fato, eu concordo com isso. Eu sei que ainda tem muito para melhorar. E muita gente fala, você fez algum curso? E eu não fiz nenhum curso, né? Eu vim aqui, falei até dizer chega, gravei nos stories e fiquei falando e fui melhorando. Mas uma das coisas que eu fiz foi me atentar em relação a isso. E, para ser bem sincero, eu fiquei assim, pensando... Eu não sei se um curso de oratória faz sentido se a pessoa realmente não tiver a fim de praticar, de ficar colocando em prática aquilo que ela aprendeu. E nem sei se essas ferramentas... Eu não conheço as ferramentas, né? Eu conheço o que eu usei para melhorar, que foi me atentar. Eu até já falei várias vezes aqui que uma das coisas que eu fiz foi falar as palavras por inteiro, coisa que eu não falava, né? Eu falava, comia todos os S's, os plurais, eu comia as palavras, né? Falava pela metade. Pega as panelas. Pega as panelas ali, não sei o quê. E achava, tipo... Tem muita gente que fala, né? Esse é a forma popular do português e tá tudo bem, não sei o quê. E eu concordo, só que passa muito menos... clareza e também parece que você é menos especializado, vamos dizer assim, do que... Passa menos autoridade, digamos menos assim. autoridade, isso. Mas as pessoas confundem clareza com formalidade. Sim. Você pode Eu não sou utilizar formal. gíria... Nem um pouco. Nem um pouco. Você pode ser informal, você pode ser mais descolada e é importante que você consiga adaptar a sua linguagem de acordo com o ambiente. Então, eu tenho certeza que se você for para uma reunião hoje com o dono do Facebook, você vai com um tom de voz completamente diferente do que você está aqui. Tipo que eu tô aqui hoje. Completamente diferente do que você tá quando você tá falando da Vibrio, por exemplo, que precisa de um outro tom de voz e você vai adaptando a linguagem. Então, isso também é oratória. E é uma coisa que a gente consegue fazer de forma intuitiva? Sim, se você está atento, observando, você consegue. Agora, se você tem as técnicas, você vai fazer isso mais rápido, mais fácil e você vai alcançar o objetivo que você traçou ali. E principalmente sem perder a autenticidade. Porque na hora que você está querendo usar uma técnica, mas aquilo não está conectado com o seu jeito de ser, certamente a autoridade perde. Então é melhor você ser do seu jeito e, consequentemente, passar a mensagem. Mas é claro que se você consegue manter o seu jeito usando bem a técnica, e a prática é fundamental. Você comentou agora que você evoluiu muito, sem dúvida, por conta da prática. Agora, imagina que você pega essa sua prática, que você já está muito acostumada com stories, podcast, e conecta isso com meia dúzia de técnicas. É isso que a gente quer fazer hoje. Eu vou aprender aqui Vambora. todas as técnicas, né? A gente quer técnicas reais. Inclusive, aqui. uma pergunta. Vocês assistem os stories que vocês gravam? Todos. Eu assisto. Eu me assisto muito. Uma vez E fico sempre ou deslumbrado, várias assim. Eu falo, vezes? nossa, muito bom isso aqui. Eu sou maravilhoso, né, Não, o Leonino? pior é que ele não está de sacanagem, tá? Se ele tivesse, eu falaria. Eu não só me assisto, como eu rio de mim mesmo. Isso aqui foi boa. Eu também dou risada de vez em quando, confesso. Isso daí eu não posso. Mas eu assisto, às vezes, mais de uma vez. E regrava, assim, grava Briefing, stories, debriefing. assiste, fala, não ficou bom, grava de novo. Então, isso é uma coisa que o Bruno me ensinou. Porque eu sempre fui, eu vou perder minha naturalidade se eu regravar. Não sei o quê. Mas, hoje em dia, tem muitos stories que eu regravo. Porque eu falei alguma coisa errada, né? Um português errado, que eu sei que tá errado. Então, eu vou lá e tento falar certo, né? E algumas coisas eu vejo que tá errado e falo, não, isso aqui é tudo bem, tá tolerável. Então, algumas vezes eu regravo, algumas vezes não.
porque senão fica muito robótico, Sim. perde a naturalidade, perde essa autenticidade, que é a palavra-chave do momento. Por que nós temos grandes influencers que bombam, que explodem, ou até aquela pessoa simples que você nunca ouviu falar, tá lá na rede vizinha, do outro lado do mundo, e ela viraliza. Que pode falar? O que é o YouTube? Pode falar da rede pode vizinha. falar, né? Pode falar que é TikTok. Aquela pessoa que você nunca viu na vida e que às vezes fala tudo errado, mas errado em que sentido? Em português? Errado na dicção? A gente também tem que determinar esses parâmetros. Mas ela conecta. E por que ela conecta? Porque ela é verdadeira, ela é autêntica, ela mostra quem ela é. Então é interessante vocês falarem isso, porque me perguntam muito lá no Instagram. Você regrava seus stories? Sim, a gente não vai postar de qualquer jeito. Do mesmo jeito que eu não vim aqui de qualquer jeito. Eu escolhi a roupa, a maquiagem, fiz o cabelo, não tá legal? Retoca o batom. Então você retoca também o seu estilo de comunicação, a sua forma de falar. Bom, foi engraçado você começar citando o Júlio César nesse episódio onde ele se separou da esposa porque havia indícios de que talvez ela tivesse sido infiel. Isso aí estamos falando em Roma, século I a.C. E quando perguntaram para ele, ele disse, olha, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Isso quem diz é Plutarco, quando ele faz uma biografia comparando César a Alexandre. E tem uns pontos interessantes lá até sobre oratória. Júlio César era um homem de armas, mas, segundo a opinião dele, ele era o segundo maior orador de Roma, ficando atrás apenas de Cícero, que na língua latina é o maior orador de todos os tempos, na opinião de várias pessoas. Só que César ainda dizia que ele só era o segundo porque ele era um homem de armas. Se ele tivesse tempo para se dedicar à oratória, ele seria o primeiro. Então lá atrás você pega essas histórias e vê. Júlio César ele virou sinônimo, ele não foi imperador, foi ditador, foi assassinado antes, mas depois os imperadores todos usaram o título de César. Você pega os governantes russos antes da Revolução de 17, dos socialistas, eram cisares, né, ou czares em algumas pronúncias. Era uma corruptela de César. Você pega o imperador alemão, era o Kaiser, uma corruptela de César. Então todos queriam ser o novo César, que era um cara que era excepcional em oratória. O que deixa bem claro que lá atrás era muito importante. E hoje, para quem quer uma carreira política, também é muito importante ter oratória. Só que devido à revolução digital que a gente vive, onde todo mundo hoje é o transmissor de conhecimento através de redes sociais, vocês acham que a oratória, que já era importante, ficou muito mais importante hoje em dia? Com certeza. E é muito importante a gente voltar na questão dos parâmetros, porque o que era definido, o que era uma boa oratória no passado, na época de César, ou no início ali das campanhas políticas, anos 80, 90, nós tínhamos essa ideia de que o orador está atrás de um púlpito, não é, Vabo? Aquela coisa super formal e tem uma forma exata de começar e terminar, já caiu por terra em alguns contextos, em alguns cenários. Não é à toa que o nosso presidente conseguiu se eleger rompendo com esses padrões, porque ele encontrou uma demanda de público que não quer mais isso. Sem dúvida alguma, concordo com a Giovana. A oratória é uma habilidade crucial hoje em dia para qualquer profissão. Então, quando a gente olha a nossa grade na escola, eu não sei vocês, mas essa foi mais uma semana que eu não usei fórmula de Bhaskara. Não sei se vocês precisaram usar aqui para... Não. A reprodução dos fungos, a química orgânica, mitose e meiose, não. Mas oratória eu precisei usar, inteligência financeira, inteligência emocional. Então, sem dúvida, é um tipo de habilidade que a gente chama de people skills, né? Habilidades comportamentais ou socioemocionais, que deveriam ser ensinadas desde cedo, porque nós precisamos, independente da profissão, saber como se comunicar, saber como trabalhar em equipe, saber como se relacionar, e ela é fundamental. Então, com isso, a gente chega num ponto que é crucial, que é o medo de se falar em público. O medo de ter que lidar com a timidez, as pessoas confundem a extroversão com a introversão, de que a introversão é uma característica, assim como existem vários professores, oradores, palestrantes que são introvertidos e que são muito bons, são muito bons. Então, saber entender o porquê que nós temos esse medo de ter que levantar e falar em público, eu acredito que é muito importante. Eu trouxe, inclusive, aqui o livro para dar de presente para vocês. Então, vou deixar aqui. E na busca... Trouxe para a Giovana também. E na busca por tentar compreender o medo de falar em público, muito bom. Eu tentei descobrir o porquê que o ser humano... Qualquer pesquisa que saia, aparece sempre... Qual o maior medo do ser humano? A morte normalmente aparece em segundo lugar. Então, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. As pessoas preferem morrer. Quer dizer, em primeiro lugar é falar em público. Falar em público. Essa pesquisa é famosa, mas eu discordo dessa pesquisa depois da pandemia.
Porque na pandemia, tá com medo. todo mundo ficou trancado em casa com medo de morrer e abriu live no Instagram. Então, eu brinco assim, Aprender na prática. Teve que aprender na marra, ali na prática. Então, é verdade, essa pesquisa existe, mas não tem mais espaço para essa pesquisa. Eu brinco muito com isso, não tem mais espaço. O que a gente precisa agora é olhar para o medo com os referenciais corretos. Então, no passado, nós tínhamos medo porque lutávamos pela nossa sobrevivência. Então, a amígdala vinha lá, resgatava as suas funções e você precisava se defender daquela situação, né? Lutar ou correr. Hoje, você não tem mais por que lutar contra um mamute para sobreviver. Você não precisa mais caçar o seu próprio alimento. Então, como você não tem pelo que sentir um medo concreto, você começa a sentir medo de coisas mais intangíveis ou coisas não tão objetivas, como falar em público, gera ansiedade, o nervosismo, esse medo. Quando você domina as técnicas, você tem algo tangível, algo concreto. Então, eu sei como abrir, eu sei como encerrar, eu sei o que falar. A Malu fala, tô nervosa, a respiração tá ofegante. Tem exercício de respiração para isso, tem técnica de dicção para você articular melhor as palavras. Então, quando você domina isso, você consegue ter algo a se apegar. Você consegue se concentrar naquilo e você volta para o seu momento presente. É muito mais fluido, muito mais tranquilo para você lidar com esse medo abstrato. Você fala, medo do público. O público não vai te levantar da plateia e vir te bater. O seguidor tá lá gritando, dando hate. Você bloqueia, certo? Imagino que vocês devem bloquear quem tá lá dando hate. Não, todo mundo me ama no final. Malu tem muito hater. Comigo é muito raro isso acontecer. Vou pegar esse gancho do mamute, que é curioso. Para escrever o livro, eu fui tentar descobrir um pouco mais sobre por que tem esse medo, que por mais que a gente fale, a plateia não vai te atacar, mas ainda existe muito essa tensão. Então, a gente voltou a 2.000 anos para falar de Júlio César, vamos voltar agora a 300.000 anos, que foi no início dos Homo sapiens sapiens, que foi o início da nossa espécie. E realmente esse ponto de que, qual é o momento em que, quando você está em bando e você vai caçar, na época desses primeiros ancestrais, qual é a maior probabilidade de você morrer quando você está junto com a sua turma ou quando você está sozinho na floresta? Sozinho. Sozinho tem maior chance. Então, como hoje em dia não tem mais o mamute, o tigre dente de sabre, para você lidar com esse medo, qual é o momento da nossa sociedade moderna em que você mais está sozinho, destacado em cima de um bando, palco? Em cima de um palco. Então, as reações do nosso corpo são exatamente as mesmas de que os primeiros Homo sapiens sapiens tinham há 300.000 anos atrás. Esse bando aí vai me pegar. Esse bando vai me pegar, eu estou sozinho aqui. Sozinho. Será que eu vou sobreviver? Será que vai dar um branco? Será que eu vou conseguir concatenar bem as palavras? Então, a reação físico-química no nosso corpo é a mesma. O cortisol, a adrenalina, todos aqueles hormônios do estresse. Então, sem dúvida alguma, eu concordo com a Giovana, a gente precisa falar sobre isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, conseguir desenvolver as técnicas para lidar com todo esse nervosismo, esse medo que continua sendo muito pouco racional, ele é totalmente automático, mas tem técnica para a gente lidar com ele. Não, é totalmente racional esse medo, porque enquanto vocês falaram dessa pesquisa, a Giovana falou, hoje eu discordo disso. Eu discordo se der para eu fazer a pesquisa. Eu vou chegar no pessoal com uma arma e falar, ou eu te mato ou você fala em público. Eu aposto que eles vão preferir falar em público, embora seja uma experiência ainda assustadora para muita gente. Hoje as pessoas até elas elogiam a minha oratória, mas quando eu era mais novinho, eu era até um pouco gago. E aí, como que isso foi sendo trabalhado? O Exército me ajudou muito nisso. Porque assim que eu passei no concurso, do dia para a noite, eu tinha que falar na frente de 30 pessoas, que era o pelotão no qual eu tinha aula. E ficava revezando. Toda semana era alguém que tinha que fazer esse tipo de coisa continuamente. E às vezes para 100 pessoas, depois para 500... 1.000, até que chegava a 5.000 pessoas para alguns. Eu era primeiro de turma, tinha que fazer agradecimento num teatro lotado, teatro acadêmico, mas com você todos teve os aula? cadetes. Teve aula de oratória? Oratória especificamente, não. Mas tem outra Mas foi muita prática. Foi na marra. Foi. E vendo o pessoal que falava bem, porque eu tinha instrutores Sabe que a falavam arma muito bem. que fizeram com ele? Era uma arma abstrata, Seu mas... referencial mudou. Mudou. Você saiu do seu contexto em que você estava e você foi exposto a um contexto que ou você fala ou, se você não morrer, alguma coisa muito grave vai acontecer. Era humilhação pública, né? Era bullying depois. Perfeito. Né? E eu sempre falo isso, que timidez é escolha. Timidez é um egoísmo em que você se coloca como centro e a pessoa mais importante do mundo e todo mundo, ai, mas e se não gostarem de mim? Ai, mas e se eu não for bom? Ah, mas e se eu não falar? Você quer tanto ser aceito e você... You move slow and I move fast, and that's facts.